dos gênios siameses, inclusive eles estão separados e parece que o Abner tem muito a falar em relação ao Cassius. Parece que o Cassius é ditador, hein? E parece que também teve casos de traição. Já que estamos vivendo aqui momentos de traição, por que não, né? Aproveitar aqui essas lives Abraçaram para a versão do poder. que Abner disse e, de fato, tô aqui pra Olha contar o aí, meu lado da história. vamos Pausa ouvir de o lado novo. do. Bom, Abraçaram a versão do que eu disse. Então vem uma versão agora completamente diferente, certo? É isso. Certo? É isso que eu espero. Provavelmente, Pode né? soltar. primeiramente eu quero dizer que eu não queria fazer isso não, tá? Eu tô a contragosto aqui fazendo isso, falando que eu tendo essa conversa, mas eu vou ser mais rápido e conciso, eu não vou demorar meia hora não. Eu vou ser bem mais rápido e vou levantar alguns Pausa pontos. aí de novo. Quantos minutos tem esse vídeo? 28 28 minutos. minutos. Tá bom. Tranquilo. Eu não vou Com a demorar, não, vou palavra, ser hein? rápido, eu vou ser Fui com a rápido. palavra. Não fez meia hora. Pode voltar. Nada ensaiado, não tem TP, sabe? Não planejei um vídeo, não levantei prints. Bota a pausa aí de Não novo. fiz Pausa nada. aí de novo. Que eu já vou me defender agora dos ataques que eu estou sofrendo. Tenho que me defender dos ataques que eu estou sofrendo. Que o cara tá dizendo que eu escrevi um roteiro de Hollywood pra atacar ele. Pessoal, é o seguinte. Esse assunto, eu falei sério ali naquele vídeo. Agora estou zoando com tudo. Mas eu falei sério ali. E eu não sou otário o suficiente pra vir falar de um assunto sério sem pontuar as coisas, sem tomar cuidado com o que eu Não, estou sim, falando. tem que Até para pontuar. não prejudicar o outro lado, nem a mim. Eu não queria falar coisas sem nexos e coisas sem provas. Eu fui buscar prints e coisas antigas para ter noção do que eu estava falando e não sair falando besteira. Pode rodar. Com climão, não foi? Não. Tá bem engraçado aqui tudo. Inclusive parece com o Otário, palhaço velho. amendoim, esse cara aí, o gordinho. Pode voltar mais rápido, pode voltar mais rápido. Tá vendo? A minha mulher me pede permissão. Ah, Disso. Eu tô aqui pra conversar, pra falar. E se minha palavra não é o suficiente, eu não posso fazer nada. Primeira coisa, foi falado no vídeo, no começo do vídeo do rapaz lá, que nós começamos juntos, fizemos muita coisa Que juntos, fizemos rapaz? tudo juntos, é verdade. Fizemos um grupo juntos, começamos projetos juntos, mas uma coisa, meio que usar isso tira o protagonismo de um detalhe extremamente importante. O canal Cassius Ogro, ele foi monetizado sozinho. Eu comecei o Caverna do Ogro podcast Pausa aí. sozinho. Ele não valoriza vocês, pessoal. O canal foi monetizado sozinho, não com a ajuda de vocês. Aqui o público é valorizado, vem comigo. Pode soltar. Fique bem claro, não tô querendo tirar o valor de Abner aqui não, porque ele é um puta comediante e crescemos muito enquanto dupla junto. Mas é importante Elogio, salientar elogio. que o Caverna do Ogro é um projeto que eu comecei em casa, ganhando presente de amigo pra eu montar meu setup. E eu fazia críticas e contava algumas piadas. E consegui monetizar numa época que a gente não era conhecido, sem a ajuda de nenhum comediante. E eu fazendo vídeos. Você pode ver, tem um vídeo lá falando sobre o jovem lacrador, tem um vídeo lá falando sobre Priscila Alcântara, isso tem mais de 100 mil views. Claro que depois que a gente viralizou, esses vídeos vieram à tona de novo. Mas esses são dois exemplos de vídeo de que puxaram a carroça e eu Pausa consegui aí. monetizar meu canal. São dois exemplos de vídeo que tinha 300 visualizações. São dois exemplos de vídeo que parecia episódio do Diabner Show, parecia sketch do Diabner Show. 300 visualizações, essa é a verdade. E isso aí eu também falei no meu vídeo, pô. Eu falei no meu vídeo que você monetizou o canal antes, pô. é bom você falar disso, porque o que tá aparecendo nesse vídeo, claro que eu não quero quebrar, eu não quero dar um spoiler pra galera que não viu esse vídeo, mas o que tá aparecendo é que ele quer explicar coisas, reafirma, por exemplo, você falou assim, ó, galera, é isso por causa disso. Ele fala por causa disso só, mas não anula o que veio antes, entendeu? Não anula o seu argumento. Tipo, O cara comentou assim, ele falou a mesma coisa que o Abner, só que achando que tá certo. mandaram esse live bem isso, pra bem isso, gente bem ontem isso. também. Não, pode soltar. Até agora é tudo que eu falei. Numa época que a gente não era conhecido. Começa daí. O canal Cassius Ogro foi monetizado por mim e ele é meu. Isso sempre ficou claro. O podcast, ele é meu. Eu no começo era o meu bunda mole, falava, nosso podcast, esse podcast, que eu tinha receio de parecer egocêntrico. Porque eu queria dividir tudo. Você Pausa sabe, aí, mudou, antes de- hein? Tem muito mais seguidores que eu, mas antes Tá mudado. Olha, Tá olha, mudado. olha, Antes ele olha. tinha medo de parecer egocêntrico, agora não tem. Agora tá bem claro isso. Pode soltar. Peraí. de Abner viralizar, eu fui Apesar que, como eu falo, né? O humor perde. Dois humoristas que são bastante engraçados. E com essa separação, é como se fosse o gordo e o magro do. Que é o. Qual é o nome daquele ator? É Gustavo. Na verdade, ator não, diretor, né? Gustavo Mellens.
Que era ele e o Serginho, que ele fazia parte da dupla que era o Gordo e o Magro. E tinha muitas piadas engraçadas, participações que eles faziam também em diversos canais, principalmente também em produções cinematográficas, que era excelente. Aí após a separação ficou um negócio bem morno. É a mesma coisa quando começa dois humoristas que trabalham em conjunto, depois se separam, fica um negócio mó sem cara, mó chatão, sem, como dizer, sem tempero. Primeiro a viralizar no Instagram. Eu fazia campanha diariamente para que as pessoas seguissem ele. Enquanto ele tinha 2.000 seguidores, eu tinha 30 mil. Hoje, pelo talento, ele até me passou, tem muito mais seguidores do que eu. Mas eu acho que eu vou falar esse começo, porque esse começo vai levar toda a história. Eu comecei esse podcast fazendo em casa, e em determinado momento eu fui contratado por um estúdio de podcast. E nesse estúdio de podcast tinha uma qualidade muito melhor, e eu continuei fazendo o meu podcast lá. Nesse estúdio, não é que eu indiquei, eu fiz a cabeça do dono para contratar a Abner. Eu fiz o possível. Para aí, o cara não queria me contratar, então. O cara não queria me contratar, então. Foi o que eu falei no meu vídeo, que o cara me indicou no trabalho, pô. E isso é mais um motivo pra eu não gostar dele. Eu doido pra não querer trabalhar, o cara me arruma um trabalho. Eu arrumando desculpa que só desgraça. Nessa época aí a Sucena trabalhava, eu não trabalhava não. A Sucena ficava me cobrando de arrumar emprego. Eu ficava, tô tentando. E o cara vai e me traz uma desgraça de um trabalho, quer que eu seja grato. Pode soltar. Pra que numa época que ele passava dificuldade. Mas isso é esquecido, né? Que esquecido, eu lembrei, eu falei, ô desgraça! Esquecido como se eu falei no vídeo? Pode soltar. Ingratidão é uma das piores coisas que o ser humano pode ter. No momento que ele passava dificuldade, ele que me chama de playboy por diversas vezes, eu fui lá e botei ele pra trabalhar. Lá ele teve a oportunidade de gravar um podcast que ele fez, o de Chava, que ele mesmo falou. Pausa aí. Esse vídeo eu vou estar pausando de 30 segundos. Pô. Não, mas é engraçado. Eu comecei a gravar conteúdo pra internet com 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade. Tem vídeos no meu Instagram de estúdios que eu fiz dentro da minha casa com pallet, com coisa que minha mãe usava pra cantar no coral da igreja. Como é que é ali que eu comecei a fazer conteúdo pra internet? O que foi mesmo que ele falou aí que eu esqueci? Isso que dá no planejar o ataque, né? Não, mas aí já estamos aqui pra atacar. Nós estamos aqui apenas pra fazer... Não, hoje eu tô atacando. Ah, não, beleza. Hoje eu tô atacando. Eu tô na defesa. Naquele Então, dia eu me defendi. Eu tô Mas isso aqui, ataques pessoais, ataques ao meu caráter, vocês vão ver aí no futuro que Cássio me acusa de desumilde. Como assim eu sou desumilde se eu respondo todo mundo no Instagram? Todo mundo que fala comigo no Instagram é ignorado igualmente. Não tem maiores e menores. Quer mais humildade que isso? Solta aí, vai. Um belo dia, chamei ele pra gravar um vídeo comigo. O vídeo deu bom, foi divertido. Pausa aí. O cara não quer que eu chame ele de Fiona, ele começa a história com um belo dia. Então, tão distante, eu chamei ele pra gravar um vídeo comigo, vai. Outro dia, ele sugeriu a gente fazer live recebendo Pix, boa. Mas que fique bem claro, tudo isso no meu canal, que naquele momento era monetizado e era vitrine. Era vitrine. Eu sei se você tem um negócio, mas vamos supor, você monta uma banca de cachorro-quente. Tem um cara sensacional que faz você vender todos os cachorro-quentes possíveis. O negócio é seu. Você pôs o risco. Você botou a cara pra montar esse negócio pra empreender. Você vai dar metade do que você tem porque o cara é bom? Eu me recusei. E foi a primeira vez que a Abner quis encerrar a dupla. Pausa aí. O cara me chamou de chapeiro, pô. Tem cara, mano. O cara me chamou de chapeiro gratuitamente, pô. Eu tomei todo o cuidado de pensar um vídeo, de não falar absurdos do cara. O cara me chamou de chapeiro, pô. Ele poderia ter usado um argumento. Você tem uma empresa de negócios. E aí você tem um consultor de negócios. Pois que vende muito por você. Eu sou um vendedor de imóveis. Eu não era só um chapeiro, pô. Eu criei novos sanduíches, pô. É verdade. Eu era tipo um Masterchef, pô. Que isso, hein? Que é isso. Fiquei me sentindo desvalorizado agora. O cara me comparou com o chapeiro. Preferi quando ele falou que tinha nojo de mim. Vai, solta aí. E eu fui lá, conversei. Na segunda vez... Não, essa foi a segunda vez, perdão, que ele tentou encerrar a dupla. A gente fazia show juntos, gente, mesmo lá em Maceió, com pouco público, sem ter ninguém e tudo mais. Sabe quando a gente fechou, conseguiu fazer shows lá? Ele não quis ir no dia, ou não podia, não lembro. Eu saí, botei uma mochila nas costas, fui atrás de um bar. Pausa aí. É por isso que eu pesquisei pra fazer meu vídeo. Ele não queria ou ele não podia. Isso faz total diferença no rumo da história. Porque se você sai pra procurar bar e eu não quero ir,
é você que arrumou. Agora, se você sai e eu não podia ir, é outra história. Eu não podia ir no dia, eu tava no interior. Mas, ok, como eu falei no meu vídeo, ele foi sozinho atrás de bar. Eu falei isso no meu vídeo, pô, você tá repetindo o que eu falei? Vai, solta. Liguei pra Rebeca chorando que a gente conseguia fazer stand-up agora. Levei Abner outro dia, fechamos o bar. Vitória dos dois. Show de bola. Eu tô pontuando o que eu fiz. Pausa aí. Vitória nossa não, vitória do Bahia. Triunfo. Triunfo do Bahia. Vai. Filha da Porque ele pontuou que teve uma época que ele trabalhava mais do que eu. Na época que ele fala que ele trabalha mais do que eu, é porque eu tava fazendo um curso de programação, minha mulher tava grávida, eu desesperado, stand-up não ganhava dinheiro, eu tinha que fazer esse curso, fazer projetos, programar de verdade, muito difícil, porque a gente não ganhava dinheiro. Pausa de novo. Eu falei isso no meu vídeo, pô. Eu falei no meu vídeo que eu pontuei. Ó, isso aqui, ele fez isso aqui por mim, eu fiz isso aqui por ele. É assim que funciona uma amizade. Não sei se você já teve outras amizades sinceras na sua vida, mas é assim que funciona uma amizade. Uma pessoa ajuda a outra. Eu pontuei coisas que você fez por mim e pontuei coisas que eu fiz por você. Aí, foi nesse ponto aí que eu cheguei, né? Vai, solta. Nos shows. Ele pediu, aí foi a primeira vez que ele pediu pra fazer sozinho. Eu falei, não, cara, não dá. Fui o cara que apaziguei. A segunda foi quando o podcast, que eu falei agora há pouco, começou a viralizar. E a gente chegou a fazer shows em São Paulo, ele pediu pra parar. Ele falou que não só aceitava ficar no projeto que não ganhasse metade. Naquele tempo a renda era só. A renda de AdSense era muito baixa, a renda era Pix normal, que não tinha Live Pix na época, e Superchat. Um dia a Abner viu um patrocinador mandou dinheiro na conta dele, de fato eu ganhava mais. Só que esse patrocinador era pra mim, eu joguei por 2. Esse patrocinador, tipo assim, não lembro, ele mandava, sei lá, se ele mandasse, não lembro o valor, mas se ele mandasse, sei lá, R$800, eu separei 300 pra ficar igual do Instagram pra cada. E 600, né? Aí vamos supor, ficava com 500, porque ele ficava com 300 e alguma coisa. Para aí. Para aí. Não, o pior que eles estão brigando por besteira. Isso aqui é a resposta do Abner em relação aos ataques do Cassius. Sendo que, olha, preste atenção que é uma briga besta. Um falando por questões de que estava numa condição um pouco complicada, porque tinha mulher, tinha filho, e estava buscando meios para poder sustentá-la, enquanto o outro ainda estava ali, numa condição razoavelmente melhor. E devido a isso, por tá trabalhando mais e outro trabalhando menos, aí tinha conflitos de programação. No sentido de, vamos marcar aqui pro dia X se encontrar para poder resolver esse problema. Sendo que era algo que poderia ser resolvido ali entre os dois, conversando. Mas parece que tem algo além disso em relação a compromisso, a dinheiro. E sim, como os muitos estão falando aí por trás dos bastidores, que foi por conta da mulher do Cassius. Isso até então não foi revelado se de fato ela teve alguma influência, mas parece que a esposa do Cassius também brigou com a namorada do Abner. E é uma confusão só. O patrocinador era pra ele, que ele diz, é que o patrocinador queria patrocinar na live e nos Instagrams. Então no Instagram tinha um valor pra mim e um valor pra ele, valores iguais. E no YouTube tinha um valor que era me passado 20%. Foi isso que eu falei no meu vídeo também, pô. E Cassius, eu não falei pra atacar você, eu só estava pontuando fatos, porque nesse momento ficou estabelecido que você mandava no canal. Como você queria que eu falasse isso? Se o canal é dele, ele manda no canal. Você queria que eu mentisse, que eu falasse assim, não, a gente conversou e decidiu que ele mandava no canal. Cara, você levantou uma boa bola, que é o seguinte, eu até quero que isso fique claro. Eu falei ontem no meu podcast, dessa parte eu tava falando sério, não era piada. Eu, em nenhum momento, seu vídeo foi pra destruir a carreira do Cassius, pô. Eu tô falando sério, não é porque eu trabalho aqui, não. Porque eu ficaria quieto. Se eu quisesse destruir a carreira dele, o vídeo seria bem mais longo. Não. Teria bem mais coisa pra falar. Ou então você tira ele só e ele faz o vídeo. Mas, assim, quem queria destruir sua carreira era você. Esse vídeo aí é bem pior que o meu. Mas assim, você não deu pra ver que você se defendeu. Entendeu? Eu acho que o Cassius leva muito pro pessoal. Isso não é um defeito de caráter pra mim, é um defeito pessoal. Acontece. Às vezes a gente leva muito pro pessoal algumas coisas que não é. Mas, então, é justamente isso. Eu fiz o vídeo pensado, eu pesquisei, eu fui buscar datas que as coisas aconteceram justamente pra isso, pra não sair falando coisas aleatórias e atacando a pessoa gratuitamente, tá ligado? Você riu, tô falando sério agora. Porque eu tô lembrando de uns bagulho aqui engraçado. Não, agora eu ataquei gratuitamente nesses momentos. Não, agora eu tô sentindo um ataque, mas tá no ataque 4-4-1. Vai, solta aí.
Eu tô na O defesa. ele falou 20 ou 30, eu não lembro que eu passava pra ele do patrocínio, 20 ou 30 do superchat. Chegamos ao consenso, ele quer metade, baixei a cabeça, vamos ficar com metade. Depois vieram novas rendas no LivePix, que é o que veio no podcast, que passou a ser LivePix, que passou a ser AdSense. Só que a regra ainda era do metade do cobrir os custos, cobre os custos e a metade dá superchat e o que entra na live de LivePix. Eu não dava do meu canal pra ele. Sabe por que eu não dava do meu canal? Porque ele também tinha o canal dele. Quando ele quis separar, que eu falei da primeira vez, que eu, cara, não vou dar metade porque o canal é meu, eu monetizei o canal, eu criei o canal, como é Esse que eu vou dar momento é metade pra bom, você? esse momento é bom, hein? Ele fez um grupo com outros comediantes pra pedir conselho. E eu soube depois, não contei nada pra ninguém. Sabe o que ele falou? O que um dos comediantes falou assim, pô, cara, mas ele monetizou o canal antes de você. Aí ele falou, monetizar eu também monetizo, eu tenho público. Detalhe, Pausa ele fez aí, um canal pausa com um aí. pouco de inscritos Pausa aí que esse momento... Não, pode rolar que ele ainda vai falar uma coisa que eu importante. tenho, não monetizou. Tempo depois, ele fez outro canal, agora que ele tá atualmente, monetizou, mas com uma Pausa renda aí, muito menor. pausa aí. Pô, isso é Momentos normal, importantes. todo mundo monetiza o canal. Esse comediante, eu vou falar, esse grupo que eu fiz foram com 3 comediantes na época. Denis, Jean, e quem será que foi o outro? Imagina, ele é Uber? Quem será que foi o outro? Denis, Jean e Helder, que na época não eram apenas comediantes. Hoje Denis e Jean ainda são meus amigos. Mas eram amigos. Eu fiz um grupo com 3 amigos e pedi conselho. Olha, tá acontecendo isso, isso e isso. O que é que vocês acham? Vocês acham que eu tô exagerando? Vocês acham que eu tô pedindo demais? Vocês acham que eu tô sendo escroto? Eu fui perguntar a amigos meus o que eles achavam da minha atitude. E Helder, que sempre abre o coração pra você, pô, não vou lembrar qual a queixa exatamente, mas é por isso que Cássio se abraça no erro dele, achando que tá certo, porque a galera ao redor não fala a verdade pra ele. Helder já desabafou comigo no Uber Foda sobre isso quando Cássio. tem baba-ovo. Eu falei, pô, man, isso aí você fala pra ele. Sabe o que Helder me respondeu? Aí você sabe como Cássio Zé é cabeça dura. Aí você sabe como Cássio Zé. Ele tava É, com o foda é medo de isso. falar pro cara, com medo de falar pro cara o que achava, com medo de falar assim, ó, eu acho que você tá errado nisso e nisso. Por quê? Porque quando eu vou lá e boto meus pontos e digo, pô, aconteceu isso, 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 sem fazer um ataque pessoal, o cara começa a dizer que tá sendo cancelado, que quer acabar com a carreira dele, então se envolve de pessoas que não falam a verdade. Vou soltar o vídeo. E esse é o motivo dele ter feito o vídeo pra me churrascar aí pra galera. Porque não tem a renda que ele acha que é justa, não tem o sucesso que ele teve que é necessário. Ah, outra Primeira relação- coisa importante falar aí. Ele falou que eu Porra, mas isso é fracassei briga aqui. por conta de Foi dinheiro. isso que ele falou. Pode ser sincero. Mas o canal que ele fala que eu tinha monetizado, o canal na época tinha bem mais inscritos que o canal dele. Meu canal tinha mais de 300 mil inscritos, enquanto o canal dele tinha 160 mil inscritos. E aí eu continuava fazendo Caverna do Ogro e fazendo conteúdo pro meu canal que não era monetizado, não porque não tinha sucesso, não porque não tinha seguidores. O canal não era monetizado por conta de piadas. O canal não era monetizado porque Porque caiu se- alguns vídeos. Porque quando um vídeo não é monetizado e quando você monetiza, tem a possibilidade de você perder o canal. Mas quando tá na questão de não monetizar, aí o vídeo continua permanecendo ali no canal, porém tem a impossibilidade de ser derrubado. E aí o YouTube foi lá e tirou a monetização. Ele coloca aqui como se eu Ah, não o YouTube tivesse também conseguido tira. monetizar meu canal. Ok. Tá um Em climão, relação tá? ao valor, eu acho que eu expliquei Não, a base aqui. tá legal, continua assim. Mesmo atrás quando ele tava no podcast, eu expliquei. Também é uma dúvida, hein? Como é que o canal vai Tá bicho monetizar, otário, né? sendo que tem piadas Vai, tá pesadas? engraçado, né? Vai, Tá vai. engraçado. Vai. A gente começou a entrar uma grana no Caverna do Ogro com o canal de cortes. O rapaz chegou até a mim e fez a seguinte divisão: 40, 30, 30. 40 pra mim, que sou o dono, 30 pro cara que faz os cortes e 30 pra Rabi, né? A diferença é de 10%. O canal principal, basicamente, era pra pagar a conta. Sobrava muito pouco. E o Fora da Caverna, tinha o canal de cortes também, que aí é só outra coisa, só meu. Tá certo? É porque eu tô saindo como explorador. Sabe por que eu saio como explorador? Porque é uma característica de quem vende canhota, irmão. Meteu política! Meteu Ah! a política! Tava demorando! 8 minutos até chegar na política! Tava demorando! Demorou. Joelho! Me chame de Luiz Ingrato da Silva. Peraí. Luiz Ingrato Lula da Silva. Política do nada no vídeo. O que é que tem a ver a porra do vídeo com política, meu irmão? Não, isso aí é Irmão, foda por causa mesmo. que é o seguinte, o histórico dos esquerdistas... Tô zoando, só Cara, eu também não meteria política, viu? Teve um amigo meu
que é fã dos Gênios Siameses, que mandou mensagem pra mim e falou: por que o Cássio tá falando de política no vídeo? Porque o cara de direita, tá? O cara de direita. Não, porque é foda, velho. Porque os caras ficam misturando política com questões pessoais pra poder dar essa confusão. Porra, Cássio. Aí você é foda, hein, velho. Tá sendo muito egocêntrico nesse ponto. O cara falou: por que meteu política? Porque não tinha a ver, pô. Não tinha. Era pro Cássio ter feito umas piadas contigo, pô. Ia ser muito mais engraçado. Não, eu achei isso aí mais engraçado. Eu particularmente prefiro isso aí. Pra tu, realmente. Isso aqui pra mim é não. muito legal. Olha, fazer com as Tu, piadas realmente. Eu ia ruins. gravar uma sketch essa semana. Olha aí, ó. 28 minutos, vai. Solta aí. Meu trabalho, eu mereço. Eu fritei a batata frita, mas eu mereço ações dessa empresa. Aí fudeu. É isso que O acontece. cara me chamou de chapeiro agora de fritador de batata frita. Mas o requisito vai trabalhar no Mac. É isso mesmo. Aí o Vai, cara tá bem solta. nervoso, hein? Parte do dinheiro explicado. Agora vamos lá pra questão de piada, porque a grande malícia e a grande jogada dele é dizer que eu não aguento piada. Primeira coisa, ele falou que fazia piada com o tio dele que morreu, com a avó dele que morreu, e não fazia piada com minha mulher e com minha filha. Primeiro ponto pra eu falar que é importante. Cara, eu já peguei vídeos que Abner pesava menos a mão e você. E o Cassius, ele meio que ameaçava: vou lhe dar um murro, não sei o que, vamos parar. E já teve vídeos que chegou a comentar sobre isso: não vou fazer mais não, porque são piada pesada e a Rebeca não pode gostar. Isso eu vi. Então, Cassius, você tá contradizendo aí, hein? Há um anacronismo nisso, tá? Ele tá pegando situações de 5 anos atrás comparando com a situação que aconteceu meses atrás. Pausa aí que ele falou uma palavra bonita, anacronismo. Eu deixei isso, pô, sabe o que me irrita? Que eu deixei isso claro no vídeo. Eu falei que estava falando sobre situações antigas que justificavam minhas atitudes nos outros anos. Por isso eu expliquei cada ano. Isso aqui aconteceu em 2019, isso aqui 2020, 2021, 2000... Vai, solta. Ah, Anacronismo. o que é isso, velho? Ele teve problema com a própria família por fazer piadas com a avó tatuagem. A tia dele ameaçou processá-lo. Pô, isso Ele aí teve é problemas. foda, Muitas vezes hein? ele levantava a pauta. Teve um momento que ele falou: não vou mais fazer piada, que minha mãe conversou comigo, beleza. Mas ele levantava a pauta pra fazer piada com a questão da avó dele. Quem fez aquela tatuagem foi uma pessoa próxima a ele, que tava passando por depressão, ele falou, e passando dificuldades. Sabe o que eu fiz? Eu nunca fiz piada revelando quem foi que fez aquela tatuagem. Opa, limite do humor. Pausa aí, Eu pensei que era- pausa aí. Outro limite do humor, seu. Porque eu nunca pedi pra você não fazer piada com nada. Solta. Melhor não, que o preço daquela piada ia prejudicar a vida de outra pessoa. Ele disse que teve gente da família dele reclamando de piada e eu deixei no vácuo, não respondi. Sabe que Agora vocês fizeram piada com a humorista lá que tinha depressão. Eu não entendo. eu não respondi em respeito a ele. Eu achei que não precisava defender a comédia, não, porque era um parente dele. Então pausa aí. Se eu não respondo você no Instagram é porque eu respeito você, tá? Que fique claro isso aqui. É a minha forma de respeitar. Otário. Vou soltar. Mas beleza, eu fiz piada da tia, chamei a avó de quem, não sei. Mas também fez piada de minha irmã ser deficiente, fez piada de minha mãe, botou foto de Sim. minha mãe, botou foto de meu pai, aquela Botei. só ganhou meu pai de alcoólatra, aquela fuleiragem que acontecia até aí. Quando foi feita uma piada de minha filha, salvo engano, que isso tem muitos anos, era uma piada que eu sexualizava a minha filha ou fazia a sexualidade. Falei, cara, tem um monte de gente maluca, é bom a gente evitar esse tipo de piada pra não expor a criança. E o que foi que eu Eu fiz? tava pensando, pô, cuidado, Não fiz mais a piada, pô. Não pode soltar, era só tava dialogando proteger com pai, ele. porra, pra proteger minha filha. Já que a gente Cara, não eu faço conversa piada, mais por exemplo, de padre pessoalmente. pedófilo. Mas eu tenho muita dificuldade de falar a criança tal e tal e tal. Às vezes eu faço generalizações, tipo assim, filho de Bruno Galhaço, não sei o que, bababá, mas tenho dificuldade de citar nomes de criança. Não é a primeira vez que eu volto atrás de uma piada, não. E não em relação a mim apenas. Deixa eu falar uma coisa. No podcast eu já privei episódio, porque eu achei que eu falava coisa pessoal demais de Danube Lauro. Eu fui zoado por Abner, por um monte de gente dizendo que o limite do humor era Danube Lauro. Foi. Lembra, eu não fazia piada revelando quem fez a tatuagem dele. Eu já teve corte que eu pedi pra editor tirar, senão está mais agressivo do que engraçado. Todo comediante passa por essa análise. Quem diz que, eu não tenho essa, e não sei o que, eu faço Olha tudo. só, olha Tirando do só, marketing é olha mentira. só. O próprio Abner deixou de fazer uma piada com um comediante famoso que falou que não pegava bem. Esse comediante falou pra ele. Pausa Então, isso é aí. uma coisa- Acusação. Acusação. De que eu deixei de fazer uma piada. Vamos lá, vou corrigir mais uma vez. É muito fácil de refutar esse vídeo e esses argumentos. Eu não deixei de fazer a piada. Eu fiz a piada. Fiz a piada em um show que era gravado. O dono desse projeto chegou pra mim e falou sobre cortar essa piada. Eu falei, vou conversar com o comediante que é alvo dessa piada. O comediante que era alvo dessa piada falou, pô, não me sinto confortável dessa piada ir pro ar. Não é uma coisa que eu tornei pública e nem quero que isso vire piada. Eu fui lá e simplesmente disse pro cara, então pode cortar. Eu contei a piada, mas não estava mais na minha mão decidir Agora se a parece piada duas ia mocinhas ou não pro ar, brigando, viu? mas eu contei a piada. E
esse comediante que eu troquei essa ideia, ele nunca fez piadas pesadas comigo ou com a minha família. Então eu entendia que o meu limite ali, a minha troca de piadas com ele, era aqui. O grande ponto que eu falo é que Cássio fez piadas baixíssimas com a minha família, e quando eu fiz piadas baixíssimas com a família dele, ele não aceitou. É esse o ponto, é como eu citei no meu vídeo. Se eu vou no Luciano Huck e faço uma piada sobre a mulher do Luciano Huck, ele chega, acho que você perdeu a mão, eu vou cortar essa piada aqui. Tudo bem. Mas se o Luciano Huck costuma fazer piadas com a minha família e não aceita que eu faça com a Angélica, aí pra... Solta aí. Coisa natural da comédia. A piada com Rebeca aqui, estávamos aqui com Defontex, e em algum momento o Defontex falou que o limite pra ele era chamar a mãe de puta, filha da puta. Aí eu levantei a premissa, acho que a mãe não pode ser puta não, né? Aí a Abner falou, coisa do tipo assim, não é porque é mãe que vira santa, ó a Rebeca aí. No corte, ficou engraçadinho. Num estúdio ficou um climão na live. Eu falei, sabe por que ficou um climão? Porque não foi você que fez. Se você tivesse feito, tinha um monte de piada de risada forçada. Posso soltar. E eu falei... Mas sua risada não vale também, não. A risada das mulheres é anulada. Cara, eu vou falar por mim, pelo meu irmão e pelo Gabriel. Nós três rimos dessa piada. A gente falou sobre isso. Vocês estavam no Aí a gente estúdio? tava assistindo a live, a gente riu, pô. A gente achou Não, no engraçado. estúdio não ficou nenhum climão, pô. Agora no estúdio não tava, né? Vai, não sei, não deve estar mais no ar esse trecho, mas posso soltar. Eu fiquei chateado, mas ainda assim foi no clima. Ao vivo eu passo do limite direto, é normal, é do jogo. Só que o que me chateou foi que ele lançou o corte no dia seguinte. Falei, cara, você passou Então do o ponto problema aqui, é o corte, tá vendo? Foi mais ofensa gratuita do que piada. Assim, porra, postou aqui, velho. Você postou, acho que você tá passando de um limite, você tá cruzando uma linha, velho. Pausa aí. Cruzei a linha, Gui Teixeira. Cara, não se pode colocar na mesma frase piada e limite. Principalmente saindo da boca de um comediante. Um comediante não pode falar limite e piada. Não pode estar na mesma frase. Ele não falou piada e limite, ele falou corte e limite. O problema é o corte, o problema não é a piada, o problema é a edição. O limite do humor é o cap cut. Independente, mano. Essa aí eu acho que é um problemaço. Posso soltar. Puta de graça, porra. Não teve nenhuma piada. Fala, porra, essa... Não, eu acho que piada tem limite, porque se você fizer piada com todo tipo de coisa, vai chegar a um ponto como você pontuou, o Abner aqui pontuou, em relação a parente dele, a esposa dele e a filha dele, em que poderia isso ocasionar que uma pessoa maluca chegasse até a filha dele, então ele pegou e parou de fazer certa piada. Acho que o humor, a um certo ponto, tem um limite. Se não tiver limite, a coisa fica um pouco pesada. Pô, você ainda postou o corte, velho. Ele tirou o corte, voltou, falou bem a coisa do tio, de não sei o quê, bababá, bebê. Eu falei, pô, você nunca falou do seu tio. A Abner disse que não se incomoda. O pessoal mandava piada sexualizando a mulher dele, ele lia com o nome como se fosse Rebeca. Pausa aí. Eu fazia Que é isso muito mesmo. engraçado. Eu fazia isso mesmo Que é porque muito... é a porra de uma piada, pô. Cara, e outra coisa, mesmo se é uma estratégia sua também, porque você pegar, por exemplo, com a piada, Pô, véi, é uma estratégia. não tem nada a ver, aí é uma piada. Né? E de toda forma, mesmo que seja com a mulher dele, e ele mudando o nome, ele tava tentando trazer o humor de uma forma mais engraçada, já que a piada sexualizada seria já acontecia, já estava acontecendo há um tempo com a esposa do Cássio, então seria mais engraçado se fosse com a esposa do Cássio, colocando aqui no termo da piada, do que com a namorada do Abner. Qualquer comediante poderia usar. Véi, é engraçado, pô. A minha persona é o Alma Cebosa que vai enrolar, pô, que vai trapacear. Eu sou o Agostinho Carrara, pô. Eu sou o Agostinho Carrara. Quem tava no chat via com quem era piada e entendia o que eu tava fazendo. Sim. Não, isso aí é óbvio, isso é óbvio. Eu sempre vi essa piada, achava engraçada. Posso soltar. Como é que eu não suporto piada com Rebeca se tem direto Live Pix, associação de comedores da rede, não sei, associado, sei lá, o diabo que esse filho da puta fazem. Todo mundo passa por um questionamento. Eu já pedi desculpa. A gente que tá me processando e tá usando isso contra mim, porra. Eu pedi desculpa. Porque falaram assim, ó, o pai de fulana não gostou. Eu me coloquei no lugar. Isso não foi pra frente da câmera, não. E pra agora você tá dizendo, eu sou falso cristão. Quem é você, rapaz, pra me julgar como falso cristão, rapaz? Você sabe o que eu passo, irmão? Pausa aí. Caralho. Eu fico passando pra meu... Vamos lá. Cara, o bicho tá com raiva, velho. Tá bem raivoso, hein? Versículo. Jeremias Olha só. 9. Caralho. Olha só o tom do Cássio e a forma como ele tá agindo aí. Com o dedo na cara. Eu acho que se ele tivesse diante do Abner, acho que teria briga. 23 a 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas.
Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Entendeu Forte. minha palavra? Entendi. achei É muito forte. difícil ler a Bíblia, velho. Tem umas difícil. palavras muito Ah, complicadas. isso é verdade, isso é verdade. Eu li e não entendi nada do que eu falei, mas espero que a mensagem tenha chegado em vocês. Lucas 3:11. 3:11. E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Posso soltar. Meu filho, rapaz, não é pra você que tá atrás da internet, não. E outra coisa, eu tô achando patético isso que eu tô fazendo, me explicando pra pessoas que eu não tô nem olhando no olho. Eu não sou Big Brother, não, irmão. Eu sou da Fazenda, eu não sou da Vibrito, não, brother. Eu sou um comediante, um desafeto meu. Arthur Petri falou uma coisa. Vocês simplesmente fazem cócegas no cérebro dos outros. Apesar de ser desafeto, ele acertou nisso aí. Eu sou um comediante. Mais que eu faço marketing de Gambit da comédia, de Salvador, da comédia nacional, blá, blá, blá. Você tá boca pra fora, Pausa aí, pausa aí, Eu faço pausa aí. piada. Em defesa, pra se defender, o cara cita o Arthur Petri, Cara- que é um arqui-rival dele. O quão você tá sendo odiado pelo Essa é boa, Carlos essa é boa. pra ele citar o Arthur Petri, irmão. Diga aí, velho. Caramba. Ó, pra quem não sabe, Arthur Petri é um grande arquirrival de Cássius. E que, Ih, por é? coincidência, o filho de Cássius tem o mesmo nome do cara, pô. O filho de Caralho. Cássius se chama Arthur. Eu sempre achei isso engraçado. Imagine como não é difícil pro cara ter um filho com o nome do arquirrival e uma filha com a cara do outro arquirrival. É como se o filho do diabo se chamasse Deus. Ai, fala, Pode os soltar. caras pegando Eu pesado. rindo em cima disso. Certo? Vários pontos foram falados. Eu fiz solo, certo? Ó, lembrando que a Abner tentou fazer o de Chava Show, sozinho, não conseguiu. Uma das alegações dele é que 50% do público que tá aqui pertence a ele. Ele tentou fazer o de Chava solo, não conseguiu, não foi bom. A Abner falou que queria fazer algo que nem Casimiro. Então quem acompanha viu que ele fez live de jogando, react, uma programação quase que diária. Nesse mesmo momento a gente tinha acabado com o relacionamento com uma produtora, que era a nossa produtora que agenciava. Veja aí, Ele já- pausa aí, pausa aí. O meu fracasso como Casimiro tem a ver com o vídeo? É, isso aí O tem nada a que ver. a minha vontade de ser o Casimiro tem a Cara, ver com É foda isso. Que ele tá pegando uma coisa pessoal. Ele fala que foi atacado, mas tá usando de elementos pra poder atacar o Abner. E ainda traz coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, só pra poder. Eu não vou dizer aqui que é a intenção dele de denegrir ou manchar a imagem do Abner. Até porque o Abner foi pontual naquilo que ele estava falando em relação ao Cássio. Mas o Cássio aqui, nesse vídeo, ele está expondo de uma forma, falando de uma forma, na verdade, um pouco agressiva, um pouco sem limite, agindo mais pela emoção. E quando a gente age pela emoção, tende a falar besteira, tende a falar coisas que não são legais. E por isso tá pegando coisas que não tem nada a ver com a outra. o vídeo. Mas minha luta pra ser um Casimiro ainda continua. Vamos bater a TV Globo ainda aqui nesse canal. Teremos vários programas aqui nesse canal e bateremos a Rede Globo. Amém. Pode soltar. Precisando marcar show. Eu falei, meu irmão, a gente tem que marcar show, tá chegando no final do ano, no ano que vem, vai precisar botar grana aí, começo do ano, meu irmão, tem que pagar a escola pra minha filha, brother, vamos arrumar show. Ele falou, velho, eu não me recuso a fazer show não, mas a gente tem que criar, porra, eu tô pensando em criar um infoproduto, tem que criar coisa pra internet, ganhar muito mais dinheiro. Cara, pense nisso. Quando eu vi ele com essas ideias, eu falei, ih, Rebeca, eu sou comediante, eu não sou vendedor não, vamos marcar Ó, show. o cara não pode evoluir, tá vendo? O cara não pode evoluir. Eu quis sair de um vendedor de sanduíche pra um vendedor de infoprodutos e ele não queria que eu fizesse isso. Ele queria que eu continuasse fazendo stand-up. Pode soltar. Vou atrás disso não é pra mim, velho, meu negócio é fazer show, é contar piada. Vou marcar solo. Aí eu marquei um monte de solo. A Abner me acusou no vídeo dele porque a gente combinou de não fazer show em Guarulhos e depois fez. Porque a Não, gente recebeu pausa aí de novo, antes sobre o show solo. Eu não citei em nenhum momento que um problema seria ele marcar uma quantidade grande de shows. O problema foi quando a gente acordou. Finais de semana é show do Gênio Siameses. E aí ele começou a marcar nos finais de semana um monte de solo. Foi isso que eu falei. Por mim, você podia fazer show solo de segunda a quinta, né? Que sexta já é final de semana. Né? Foi só o que tinha sido acordado, pô. Pode soltar. fofoca dos caras que trataram mal a gente. Posteriormente, o comediante Sérgio Oliveira falou que o dono do Guarulhos é gente boa, não sei o quê. Eu tava fazendo solo, eu fiz. Só que antes de eu fazer esse solo, teve um comedy club que tentou contato Hilários. E aí, como a gente tava com produção própria, a gente tava negociando, tentando fazer algo profissional, ter sinal pra pagar com antecedência, pra gente fazer show, contrato assinado. Aí o cara veio falar pra mim, ó, isso o mercado não faz isso não dá pra pagar. Tem um print aqui, eu vi print hoje, mandei até... Não dá pra gente pagar isso, ninguém no mercado faz isso. Eu consultei a produtora e a Abner. E falei, pessoal, é isso mesmo, cara. Eu respondi que não dava. Então cheguei pro cara e falou, cara, eu tô com minha produção, é isso. Show de bola. Sabe o que aconteceu? Dias depois ele fez o solo lá.
Aí ele me acusou de fazer a mesma coisa no Guarulhos que ele Pausa aí. Cara, não é a mesma Ela já coisa. pausou porque ela já sabe. Não é a porra da mesma coisa, pô. Vocês brigaram juntos. Mano, isso aqui eu vi e eu falei que eu ia falar isso aqui hoje. Na verdade, ontem na live, eu esqueci na minha live. Vocês brigaram junto com uma pessoa. Briga é briga. Eu e você contra aquele otário. O caso de vocês foi um acordo financeiro que não dava pra 2. Mas às vezes que não dá pra 2, dá pra 1. O caso do Hilários foi uma negociação. Uma negociação que não deu certo para o show dos Gênios e depois uma negociação que deu certo para o show solo. E mesmo assim, depois a gente fez shows com o Hilários porque depois eles aceitaram a negociação. Depois eles aceitaram as nossas exigências. E depois a gente fez shows no Hilário, porque é completamente diferente de uma briga. O que me revolta, pô, é que todo mundo comprou como se eu fosse escroto. Todo mundo, você é chorão, você é babão, você vai tomar. Eu não devo desgraça nenhuma a você, não. Eu não devo porra nenhuma a você, não. Eu sabe que eu tô aqui hoje nesse papel humilhante de dizer o que aconteceu? Porque eu tenho 2 crianças em casa e eu tô com medo que minha carreira acabe quando essa merda. Aqui o pessoal mandava live pix esculhambando o Abner. A gente só passava quando era tirando onda do toma Maceió, que os caras voltando pra cá, toma Maceió. Porra. Rebeca filtrava, não passava. Opa, não vamos falar mal aqui, não. Aí o cara faz um vídeo tentando fuder com minha carreira. Ah lá, esse E o mau caráter tentando fuder com a sua carreira o Que quê, velho? Onde eu loucura, queria velho, que acabar com a loucura. tua carreira? Que isso, acabar com essa Sabe por que, carreira. que eu fico irritado? Porque eu tive todo o trabalho de não falar um monte de merda que eu tô falando agora, pô. Eu tive todo o trabalho de, não, vou falar desse jeito pra não parecer isso, pra não parecer aquilo. Mas não, está tentando acabar com a minha carreira. Cara, eu tenho certeza. É uma síndrome de perseguição. Bota aí. Tá todo mundo perseguindo o Cássio. Corta aí, bota aí no OBS. Bota aí no OBS. Por favor, bota a tela cheia. Não, tela cheia. Obrigado. Volta lá no câmera 1. Procura, se abre aí. É a síndrome de perseguição e está aí. Procura-se Cássio Will Ogro. Vivo ou dando chilique. Recompensa 50% dos live pix. Está síndrome de perseguição porque está todo mundo perseguindo o Cássio Ogro. Está todo mundo querendo a cabeça dele. Está todo mundo querendo acabar com a carreira de Cássio Ogro. Pode tirar. Se você achar ele por aí, por favor, me mande o corpo, que aí eu mando a recompensa pra você. Vou soltar o react de novo, por favor. Que maluco otário. Sou eu. E o desonesto sou eu. E o falso cristão sou eu. Caralho. Sabe por que ele fez isso? Porque o canal dele não tava rendendo como ele achava que ia render. Pausa. É, mas aí também tem uma coisa foda, hein? O Abner tá fazendo vários vídeos em relação ao Cássio e tá ganhando muito público em questão disso. E eu entendo o lado também do Cássio, pelo fato de que ele tem uma esposa, tem filhos pra criar, e perder o canal e perder essa renda é um pouco complicado, principalmente nos dias de hoje, que tá um pouco mais difícil de manter certos custos, porque as coisas estão muito caras, principalmente fralda, alimentos, e provavelmente ele deve morar em casa alugada, e isso pode trazer diversos problemas, porque ele não tem outra alternativa de renda. E quando você não tem outra alternativa de renda, fica de mãos beijadas. Pausa aí. O cara, ó, vamos lá. O cara tá dizendo que eu ataquei ele. E porque eu fiz isso, porque meu canal não estava rendendo. Olha só, meu canal tem 7 meses, 8 meses. É lógico que não vai render igual um canal de 5 anos, de 4 anos. Se você valorizar tanto o começo, antes de eu entrar no Caverna do Ogro, você sabe disso. Você sabe que um canal no começo não rende tanto. Então por que quando é no seu canal o começo é super valorizado e aqui não é? Aqui é porque está ressentido. Isso é cancelável. Deu pra entender. Falo que eu questionei porque Seja ele sincero usa comigo, camisa. por favor. Eu vou ser sincero. Por favor. Sempre. Criar concorrência. Quando a gente teve o negócio de Santinelli, tava em alta. A ideia de fazer uma camisa incancelável, a ideia minha. Camisa e cerveja que eu queria fazer, incancelável. Sabe o que eu falei? Rebeca, eu vou jogar essa ideia pros dois. Pros dois não, tava com a produtora na época, pros 3. Vamos lançar uma sociedade, é bom que todo mundo ganha, não tem problema não. A ideia que era pra mim. Eu lancei pro grupo.
Show de bola, vamos fazer. Sabe o que aconteceu? Ele lançou logo a camisa do show solo dele. Falei, porra, tá criando concorrência, brother. Eu acabei de pegar uma ideia minha, jogar pra todo mundo. Então, isso não foi logo depois. Ele criou a camisa do Gênios Siameses, a Incancelável. Começou a vender a camisa do Gênios Siameses. Meses depois, ele começou a fazer o show solo dele. Alguns meses, acho que uns 2 Foda meses isso, depois dele hein? fazer o show solo dele, eu comecei a fazer o meu show solo. E eu não fiz uma camisa pensando, meu Deus, vou criar uma concorrência. Eu fiz uma camisa num contexto bem específico. Cara, Quem já mas aí não é problema algum, é de cada um buscar um meio de obter uma renda. Qual o problema disso, de fazer a camisa ou vender outro produto? Isso aí tá vendo que são briga de criancinhas, parece que tem assuntos mal resolvidos, sendo que poderia resolver isso é, através de uma conversa, sem que pudesse expor um na internet. foi no meu show solo sabe que essa camisa só era vendida no meu show solo porque ela daria com certeza um BO muito grande se ela fosse vendida publicamente. Então só vendia essa camiseta no meu show solo, pô. Sim, eu lembro de uma vez, eu tinha show eu tinha o meu show solo. Acho que era a terceira vez que eu fiz show solo na vida, eu queria comprar uma camisa bonita pra fazer meu show. E aí eu te mandei uma mensagem, eu tava na Vila Prudente, que eu ia fazer um Lilith Show. Ou tem camisa ainda, você falou que tinha acabado. E ainda você me falou, eu lembro de você me falado isso, mano. E ó que eu tô vendendo só nos shows, mas tá acabando rápido. Foi o que você me falou. Vendeu rápido, pô. Vendeu porque rápido. é uma camisa exclusiva, uma camisa que só tinha no show, porque poderia render processo, como eu falei. Pode soltar. Você tá entendendo? Por isso que eu questionei. Voltando a falar do negócio do limite do humor. Quando eu defendo a liberdade do humor, eu não tô dizendo que eu vou falar toda a piada toda hora, não. Eu tô dizendo que não deve ter uma regra fixa, legal, que diga assim, ó, esse assunto eu vou te fuder. Eu tô processando o Abner, eu tô tentando botar alguma coisa atrás dele. Não. Eu só achei que, pô, mas passou do botão, foi mais ofensivo do que engraçado. Eu conversei com ele. Ele que pediu pra sair do podcast, eu não botei ele pra fora, não. Quando ele pediu pra sair do podcast, eu falei, esse cara vai fazer isso comigo, vai mais cedo ou mais tarde, então a gente vai ter que acabar. Pausa aí. Mas foi o que eu falei, em nenhum momento eu falei que eu fui demitido do podcast, pô. Eu falei que eu pedi pra sair do podcast porque eu não tava confortável. Eu falei que eu tentei gravar mais um episódio e não tava confortável. Porque tem um cara com postura de patrão dizendo, ó, você não faça essa piada aqui porque você perdeu a mão, você passou do tom. Ao invés de assumir, pô, essa piada aqui me incomodou. Vou soltar. Minha raiva de Abner foi de incompatibilidade de personalidade, porque eu achava ele soberbo. Não, agora começa. Por- Agora começa a minha falta de humildade, porque eu sou soberbo, vai. Porque ele confessou, eu já vi da boca dele. Caso parece que é mais escroto na internet, mas mais gente boa, mais escroto sou eu. Isso saiu da boca dele. Saiu da boca dele em podcast, corte da firma, vai lá ver. Ele falando que ele é individualista e ruim de trabalhar em grupo. Pausa aí. É palavras minhas. Em nenhum momento no meu vídeo eu falei que nunca tinha falado essas palavras. Mas, aí quando você quer distorcer uma coisa, tem outro sentido. Eu também falo no podcast Cortes da Firma que eu penso mais no meu trabalho. Ou seja, se tem um fritada para fazer, eu não vou estar pensando em escrever piadas para os outros. Eu vou pensar em escrever piadas para mim. Isso que eu quis falar com individualismo. Individualismo de eu querer montar meu estúdio em casa para não estar dependendo dos outros. Eu quis falar que eu era individualista para não ter uma dependência dos Sendo outros. que o Cássio fez Foi isso. pô. Montou um Mas eu sou estúdio. soberbo e o Cássio é humilde. Posso soltar? Ele, irmão. Sabe por que eu aglutino um monte de pessoa, porra? Porque eu tô nem aí pra desgraça nenhuma. Os caras vêm aqui gravar, vamos gravar, rapaziada. Tamo aí, ei, vamos lá, bababá. Então dizendo que eu tô me cercando de puxa-sacos. Queria que tivesse alguém com um tempo de comédia que fizesse isso por mim. Que bom que eu posso fazer isso com os moleques. E que bom que eles são bons também. Agrega, acaba me ajudando. Assim como o Abner me ajudou e eu ajudei ele muito tempo. Cássio humilde. Você tá entendendo o que tá acontecendo? Situações do tipo assim, dele de pirraça de propósito, ficar 15 minutos sem descer porque tava com raiva da produtora. Eu nunca tive essa atitude. Pausa eu aí, as pessoas eram pausa aí. desagradáveis pra ele. Pausa aí. Também que Abner é novo, Vocês né? velho? entendem, Tem o quê? pessoal, 20 que e fica poucos claro, anos. quando no meu vídeo eu estava pontuando coisas que aconteceram, situações que envolviam eu e Cássio, ó, aconteceu isso na nossa relação. E foi por isso que eu fiz isso e isso aqui. Ele já começou a envolver histórias com terceiros para criticar e para difamar o meu caráter e a minha pessoa. E pode deixar que isso eu faço sozinho. Eu realmente, a produtora passava um mês para pagar o dinheiro da gente. A produtora botava a gente em hotel que tinha urubu dormindo na janela. Eu não saí da miséria para continuar na miséria, não, pô. Eu queria ser bem tratado. Não, isso E é aí eu verdade. demorava de pirraça mesmo para descer.
Aí, Abner, isso é estrelismo. Pode ser. Poltrona aqui, que a poltrona é muito linda. Só isso que eu queria. Mas aí parece que eu tava com pirraça de criancinha. Tava um pouco. Essa é a verdade. Tava um pouco. Mas não é que a produtora era super boa. Eu tava irritado porque eu demorava a receber. Demorava, assim, muito tempo. Deixava a gente passar por situações que a gente viajou de São Paulo para Belo Horizonte, 19 horas de viagem, com um motorista que não sabia dirigir, que tinha crise de ansiedade, diga-se de passagem. Chegou lá 2 horas atrasado pro show, 19 horas de carro, para o comedy vir e demorar meses para pagar. Então eu ficava irritado. Eu nunca neguei que eu fico irritado. Pô, aí tem que ficar irritado mesmo. Tá. Nesse ponto. Eu vi a ingratidão quando eu arrumei emprego pra ele. Ah, mas eu também ajudava ele, foda-se. Eu vi a ingratidão. Quando ele chegou, tive uma discussão com ele sobre o The Noite, ele falou que a gente fez uma troca. Eu falei, isso é doido, foi um favor, porra. O The Noite estaria cheio sem a gente, irmão. Pausa aí. Essa daí foi um ataque forte, hein? Essa aí você concorda com ele, seja sincero. O quê? Nisso aí. Não, eu concordo que a gente conversou. Eu falei assim, não é uma troca justa. Aí tu falou assim, não, o que eu quero dizer que a troca justa é isso. Aí eu concordei contigo. Então, você concorda com ele, eu tô falando. Sim. É isso que eu tô falando. Concordo que não é uma troca justa. Não, o que eu tô falando pra você é o seguinte, que é um golpe pesado esse, que tipo assim, pra quem tem ascensão, vocês estão crescendo ainda, meio que tentar jogar contra um programa, tipo, como se você tivesse falado, é um negócio que eu não faria. Então, eu não acho que ele fez intenção mal. Dá pra ver que o cara tá bravo. O cara tá bravo. Por isso que eu parei pra pensar o meu ele. vídeo. Por isso que eu parei pra pensar o que eu ia falar. Vamos lá. Não, o cara tá, claro que tá agindo eu pela falo emoção. isso publicamente sem problema. Apesar de eu ter pontuado as coisas que aconteceram com a gente, entre eu e ele, de negociações e etc. O cara veio expor pensamentos meus para me atacar. Mas o ataque foi eu que fiz. Vamos lá. Eu pontuei isso porque a gente entrou numa discussão sobre ir no The Noite. Ele achava que deveria gratidão eterna ao Danilo Gentili. Eu falei que eu não deveria uma gratidão eterna, que ali foi uma troca. O cara só lembra do que quer lembrar, só ouve o que quer ouvir. Eu pontuei. Acho que a balança pesa mais pro outro lado, mas ainda assim é uma troca. Porque o cara é bem mais vantajoso pra gente ir no The Noite do que o The Noite receber a gente. Mas ainda assim é uma troca, não é um favor. Não é que o The Noite me tirou lá quando eu não tinha nem 100 seguidores, me pegou passando fome e me botou na TV e aí eu ganhei milhões de seguidores. Não foi isso que aconteceu. Eu já tinha um público, o The Noite sabia que eu era um bom comediante, sabia que eu ia render e me convidou. Isso mesmo. Eu poderia ter 5 milhões de seguidores. Se eu não fosse um bom comediante, talvez eles chamariam, que eles chamam o Albani, eles chamam o Gil Lisboa. Mas assim, eu ainda acho que foi uma troca que se pesa mais na outra balança. E aí você vê a questão de por que o cara acha que eu fui ingrato. Porque se você tem menos seguidores que ele e vai no programa dele, ele acha que ele tá lhe fazendo um favor. Ele acha que é um favor você ir lá e não uma troca. E pra mim, qualquer convidado que vai num programa é uma troca, pô. É uma troca. A balança pode pesar mais pra um lado ou mais pro outro. Mas é uma troca. Você me rende conteúdo e eu lhe dou visibilidade, pô. Fez um favor colocando a gente no The Noite, não foi uma troca também, porque a gente também ajudou. A gente rendeu. Você é maluco? Um programa nacional chegando agora, pô. Eu vi esses traços de personalidade dele e fui tomando nojo. Só que eu não ia conversar com ele, porque eu sempre fui do tipo que conversava. E não vou ser pai de ninguém. Eu tinha nojo quando ele defendia Oruan, por exemplo. Aí perdeu a linha. Aí perdeu a linha. Não vem falar do Oruan. Não. Ficou bom, hein? Como a Rebeca lá. Não. Caralho. Ficou bom demais. Não dá pra falar Olha só a cara do... eu vou pegar então, mas aí é o ponto que eu acho que aí foi pra casa da desgraça. Aí o cara parou de querer argumentar e começou a Olha só a cara de raiva. me fazer ataques pessoais sobre o que eu acredito, sobre o que eu penso, etc. E eu não vou fazer isso de volta porque eu sou humilde. Todos querem me explorar, eu sou um pobre coitado, ninguém me ajuda, eu tive nojo. Por isso que eu saí. Eu não fui assim, saí sem avisar, não. Pedi pra minha produtora pra falar com a produtora dele. Humilde! Humilde! Você não era humilde há 30 segundos atrás?
Agora, se não consegue conversar com uma pessoa, eu pedi pra minha produtora falar com a produtora dele. Ai, minha produtora, fala lá com a produtora dele. Cara, ninguém quer ter conversas desagradáveis. Ninguém quer ter conversas horríveis. Quem quer ter? Ou tô saindo dos gênios siameses. Ninguém quer, mas é necessário, né? Você acha que eu queria conversar com ele e dizer, ó, eu não me sinto mais confortável em sair do Caverna do Ogro. Mas eu sou homem. Ó. Tem sangue nas minhas veias. Ninguém quer ter conversas horríveis. Quantas vezes eu tive que chegar pra minha ex e falar, pô, quero abortar. Eu não podia abortar sem avisar ela. Abre a barra e dá uma boa noite Cinderela pra ela. Eu tinha que avisar, pô. Baixou até o clima. Né? Eu posso estar errado. Você tentou, peraí, pausa aí. Eu queria agradecer. Você Obrigado. tentou. Tentei fazer uma piada pra não... Eu vi. Você Só que aí eu fiz uma piada de aborto. Não nada a ver mesmo, Eu tentei fazer uma piada de, sei lá, vida. Eu fiz uma piada de aborto. Você tentou tirar o clima pesado que se instaurou nessa live. Colocando o aqui. clima mais pesado. É nóis, Obrigado. Você tentou. Obrigado. Você vai receber os seus 50% do Live Pix. Pode continuar. Ela não me interessa. Eu só tô aqui pra contar a minha versão. Eu queria estar contando piada, zoando. Mas eu tô aqui pra defender. Quem criou isso aqui foi eu. Eu sou o dono do Caverna do Ogro Podcast. Tenho certeza que sem ele seria muito mais lento. Eu não sou ingrato a esse ponto, não. Mas isso aqui é um produto meu. Assim como ele tem os dele. Assim como eu falei, o Troféu Ofensa é seu. A ideia foi sua. Ele comparou o Troféu Ofensa que ele pagava metade. Sabe o que aconteceu com o Troféu Ofensa? O Troféu Ofensa, os caras ficaram na minha casa que escreveram. Foi escrito com todo mundo junto. Eu dei o nome. Eu fiz a musiquinha. Todo mundo fez prêmio. Teve piada que eu fiz no Caverna do Ogro que virou prêmio lá. Não foi como o Caverna, que era uma coisa andando, que ele chegou e adicionou coisas. Nos últimos meses do Caverna, a Abner só chegava aqui pra gravar. Para aí, que esse ponto é importante. Ele, quando a gente acertou a porcentagem, ele falou assim, não precisa se preocupar com mais nada. Eu vou fazer o roteiro, 2 dias antes eu mando pra você a pauta e você chega lá preparado. Quem acompanha o Caverna sabe que nunca tinha pauta, nunca tinha roteiro. Ou tinha roteiro e nunca chegava a mim. Então eu chegava lá para fazer meu trabalho de participar do podcast. E dizer que nos últimos meses eu não fazia nada é uma grande mentira. Cristão não pode mentir, você sabe disso. Eu levava, toda vez que tinha um tema, aidético, eu levava coisas de aidético. Peguei uma porrada de camisinha no post e a gente levou. Cancelamento do Rio Grande do Sul. Levei boia, levei não sei o quê. Então, eu participava assim. Isso aí é uma grande mentira. Peça perdão a Deus. Vou soltar. Tudo. Eu puxava convidado, eu fechava a cara da thumb, eu fazia isso, eu fazia tudo outro. E beleza, eu não tava feliz com o que tava recebendo, era só sair, beleza. Agora sair, fazer esse vídeo pra me fuder, pra acabar com a minha carreira. Eu quero dizer que se você me odeia, esse vídeo não é pra você, não. Eu não devo satisfações a você. Quem me trouxe aqui foi Deus. Se ele quiser me levar a merda, se ele quiser me levar ao pó, ele leva de novo. Eu tô aqui pra quem ainda tem alguma consideração por mim e quem quer ouvir minha versão. Acabou. O pessoal fala, você tem que estar calmo, você não pode se exasperar. Eu não consigo, irmão. Mas é isso aqui que aconteceu. O que eu falei que aconteceu. É isso aí que aconteceu. Realmente, é isso aí que aconteceu. Ela só que ainda tem alguns minutos aí, hein? Nada. Eu esqueci de alguma coisa, eu separei os tópicos aqui, embora não foi ensaiado. Não falarei mais nada do assunto. Não tem nada a ver com minha mulher mandar em mim. O James iria acabar sem eu falar isso tudo, mas eu precisei me defender. Ninguém falou que a mulher dele mandou nele. Eu pedi desculpas. Ninguém falou isso. Para aí. Tá falando. Não, a gente tá falando que a mulher dele manda no programa. A galera tá falando Não tem nada a ver com mandar nele. Manda num programa. São coisas diferentes. Vou soltar. Porque eu desci, ele tava no restaurante, eu também tava, não falei, não dei bom dia. Eu achei aquilo de uma indecência da minha parte. E aí me disseram uma parada que o evangelho não é pra quem tem razão, não é pra cumprir. Me disseram que evangelho não é pra covarde. Eu senti que eu não tava me acovardando, como eu não falei com o cara. Fui lá e pedi desculpas. Não pela situação, não queria desculpas, não queria contato, queria o fim do gente mesmo. Eu pedi desculpa por aquela atitude. O print que ele mostrou, a mulher dele sem querer me mandou pra mim. Aí ele tava organizando de manhã toda. Enquanto eu tava pensando o que fazer com o Caverna do Ogro, eu tava pensando toda a resposta pra me colocar, como vilão. E não venha dizer que não foi um ataque, não, porque foi. Pausa aí. É exatamente isso. Eu organizei o vídeo pra não falar esse tanto de besteira. É foda mesmo, tá foda, hein? O vídeo de hoje é sobre traição. De pessoas que são amigos estão traindo. Pessoas que são namorados estão traindo. Pessoas que são inimigos estão traindo. E assim todo mundo tá se traindo. E quem gostou do vídeo, quem gostou da live, dê lá aquele like, compartilha, ajude no crescimento do canal.